A quinta temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. Dê Valor, corretora de seguros. 40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum. Começa agora a quinta temporada do Bem em Comum Podcast. Olá, seja muito bem-vindo ao Bem Comum Podcast. Estamos chegando para todo o planeta Terra. Onde tiver um sinal de internet, nós estamos chegando. O papo de hoje aqui nessa quinta temporada é com um convidado que está vindo pela primeira vez aqui no podcast, mas alguém que faz tempo que eu tenho acompanhado e querendo trazer ele aqui para que vocês também possam conhecer um pouco mais sobre a história dele e sobre o trabalho que ele vem desempenhando aqui na nossa cidade. Hoje o papo é arte, o papo é música, o papo é fé. Eu estou aqui com o Wagner Ben. Seja bem-vindo, meu querido. Fala, Rafael. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Que honra poder trocar uma ideia, né? Compartilhar um pouco da minha experiência de vida, minha história. Vamos para cima. Vamos para cima. Antes de vocês conhecerem um pouco mais aí sobre o Wagner e tudo que a gente tem para conversar aqui hoje, eu quero agradecer aos nossos parceiros comerciais e te convidar a fortalecer essas empresas que nos fortalecem. Estamos em nome de Dê Valor Corretora de Seguros, uma corretora de seguros que está há mais de 40 anos no mercado aqui, atendendo você, sua família, sua empresa, enfim, vários produtos essenciais para o cuidado da sua família, para a proteção e a garantia da tranquilidade do futuro de todo mundo que você ama e daquilo que você ama. A De Valor Seguros tem vários produtos que vão desde seguro de vida, plano de saúde, até seguro empresarial, seguro condomínio, seguro equipamentos, seguro auto, que é algo essencial na tua vida. E a De Valor Seguros é especialista em seguro para veículos recreativos, motorhomes, campers, combi homes, trailers. A De Valor Seguros é apaixonada por campismo e eles têm especialidade e seguros exclusivos para proteger esses veículos recreativos. São veículos especiais e precisam de proteções especiais. E a De Valor Seguros tem especialistas no assunto, apaixonados no assunto e a melhor cotação para você. Quer saber mais sobre seguros e conhecer a De Valor Seguros? Entra no Instagram, @DeValorSeguros. Segue eles lá, tem muitas informações relevantes, conhecimento sobre seguro para vocês, muitas informações de valor. Quer fazer uma cotação? 4734330000. Entre em contato com a De Valor Seguros, tenho certeza que vai fazer a diferença na tua vida. Em nome também de Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville. Dr. Tiago é especialista em implantes de ortodontia. Não tem motivo para você ficar sofrendo com falta de dente, com dor de dente, mau hálito, com bruxismo ou até mesmo com vergonha de sorrir. Sorriso é a autoestima do cidadão, é você poder trocar energia com as pessoas, é você se sentir bem, estar bem e demonstrar que está bem. Se você não consegue sorrir, se você está acomodado, escondendo seu sorriso com vergonha de sorrir em público, saiba, o Dr. Tiago pode te ajudar a restaurar o seu sorriso e a sua autoestima. Saúde bucal é muito importante e lá no Instagram do Dr. Tiago tem informações importantes sobre seu cuidado com a saúde bucal ou sobre coisas que você de repente não sabe que podem estar acontecendo aí na sua boca e nos seus dentes, e você vai ter informações relevantes e importantes que vão te motivar a ir até o Dr. Tiago fazer uma consulta e um tratamento, tá? Para entrar no Instagram, @Tiago F. Luiz, _odonto, tá aqui embaixo, tá? Segue no Instagram, lá tem sempre informações bacanas e é só chamar no direct que você já vai ser encaminhado para um agendamento, tá bom? Procure o Dr. Tiago Ferreira Luiz e volte a sorrir com tranquilidade, com autoestima e principalmente com muita saúde. Estamos também em nome de Dona Coisas e Tal, a Dona Coisas e Tal, com mais de 9 lojas em Joinville, Araquari e Barra Velha, com produtos para você, sua família e sua casa. Produtos com no máximo R$20 de custo. Esse é o preço máximo dos produtos da Dona Coisas e Tal. Lá no Instagram, @Dona Coisas e Tal, a Norminha sempre posta em primeira mão as novidades que chegam. E aí é só você correr para a Dona Coisa e Tal e economizar, aproveitar e economizar. Com certeza tem uma Dona Coisa e Tal
pertinho de você. Produtos que vão aí de brinquedos até utensílios para sua casa, além de roupas e calçados, chinelos aí para você e a sua família. Você pode presentear e se dar de presente com no máximo R$20. Economize muito na Dona Coisa e Tal. Segue no Instagram e fica por dentro de todas as novidades. Dado o recado dos nossos parceiros comerciais, agora é a hora da prosa boa aqui. Eu já fiquei sabendo aí agora que o meu querido Wagner é dos nossos, ele é ZS aqui da Zona Sul, é do nosso beco, é aqui pertinho de casa. Mas você é de Joinville mesmo, Wagner? Natural de Joinville, praticamente a vida toda aí na Zona Sul. Sempre na Zona Sul? Quase todo o período no Ademar Garcia, região ali, né? Nessa região de cá. Morei um pouco no Itaú aqui, mas tudo perto. Zona Sul, ZS na mesmo. veia. ZS na veia. E como é que foi tua infância aqui, cara? O que vocês faziam pra cá nessa época? O que você curtiu? Estudou por aqui também? Eu estudei bem no bairro Ademar Garcia, no conjunto habitacional, ali na Coab, né? E, cara, uma infância... No Caíque, não? Não, no Doutor Paulo Medeiros. Colégio Estadual Paulo Medeiros, famoso ali por não ter aulas. Detalhe, observação, né? Aqui. Mas estudei ali, cara, todo o ensino médio ali. O segundo grau foi ali, no período da noite, né? E lá nessa época, qual que era a tua galera na escola? Não era a galera do fundão, né? Digamos assim, tu tá falando já no segundo grau ali. Pode ser ensino fundamental médio ali. Eu gostava do rap. Sério, cara? Que daí tinha um cabelão na época. Na época eu usava aqueles chapéus rouba-ovo, que a galera chama aquela ideia. O Chorão, aquele do Chorão? Estilo do Chorão. Essa coisa da influência, né? Charlie Brown da época, Racionais MCs, tantos outros. E eu já tinha essa coisa do desejo de comunicar através da arte, né? Ainda não tocava violão, ainda não me arriscava a cantar melodias, mas já tinha uma ideia de escrita, rimas. No ensino fundamental, no médio ali? No segundo grau, ali à noite. Ali, primeiro ano, segundo grau. Você não era artista? Eu já desenhava, né? Eu já desenhava os professores, fazia caricaturas. Tu também é das artes plásticas. Eu me destacava aí, né? Nessa época, um pouco antes até do segundo grau. Caricaturas e virava murais, fazia uma brincadeira bacana assim com os professores, pegava algumas frases de efeito de cada um deles. Eu tinha essa coisa da arte de primeiro momento aí, no desenho, na caricatura. Mas eu tinha um desejo muito grande de fazer música. Mas tu nem cantar, não cantava? Não. Você tá brincando, Comecei a cantar assim, cara, uma história bem bacana com meu irmão, um dos meus irmãos, sobre montar uma banda. Eles falavam assim pra mim, cara... Especificamente o meu irmão André, até ficou um abraço pra ele aqui. Ele falava, quando tu formar a tua banda, isso, porque ele via que eu tinha uma questão com a arte, com a música, e ele nada, né? Uma vida mais convencional, digamos assim. E eu com esse choque constante com a arte, muito diferente pra época, né? Nós estamos falando aí já de mais de 20 anos, né? E aí ele, quando tu formar a tua banda, eu quero ser o baixista. E aquela frase ecoava dentro de mim. Ele é mais novo ou mais velho? Mais velho do que eu. Mais velho. O cara apostar no irmão mais novo é maneiro isso, né? Exatamente, 4 anos de diferença e tal. E eu um gurizão, mas tipo assim, ele via assim, tem algo aí nele, entendeu? Hoje, quando a gente conversa sobre algo dessa natureza, a gente consegue entender os porquês, ou pelo menos colocar, né? Montar algumas peças da minha história, da nossa história como família. Ele falava, quando tu formar a banda, eu quero ser o baixista. E eu ficava com aquilo dentro de mim, formar banda. Mas ele não tocava nada. Não tocava nada. Por que ele falava, será que ele escolheu o baixo? Cara, ele tinha ele tinha uma ideia de baixo, se via talvez fazendo algo, não tinha nenhuma musicalidade. Digo mais, não tem. Ele sabe do que eu tô falando, mas falo isso com muito, muito carinho. Ele tentou, fez aula, foi aí que eu aprendi a tocar. Que daí ele começou a comprar um instrumento, comprou um contrabaixo, fez aula, na época, fez 1 ano dedicado, escalas e tudo mais, e não pegava, não aprendia, comprou um violão. O professor dele, cara, compra um violão, o violão é um instrumento de base para instrumentos de corda, é uma base bacana. Foi aí que eu aprendi isso, nós estamos falando aí 17 para 18 anos já. E até aí tu não tinha cantado na tua vida? Só escrito, tava escrevendo rap. Que loucura, 14 anos cara. Em diante ali. Nessa época do segundo grau que eu te falei. Que termina ali na casa dos 17 Cara, tu era um bom cantor guardado, cara. Tu não sabia disso. Eu sabia que em algum momento eu iria
expressar isso. Sabe Mas, quando tipo, tem tu um cantava no sentimento, chuveiro, vai chegar pelo uma hora? menos? Não, cara, eu tinha só uma ideia de Os refrão de rap. de rap, de escrever, crítica social. Eu sempre tive essa ideia de, pô, eu vou escrever algo que de alguma forma possa fazer as pessoas refletirem acerca de futuro, entendeu? Uhum. Acerca de quem elas são, num contexto de sociedade. Sempre essa ideia de, pô, fazer algo que faça as pessoas pararem para pensar. Eu ouvia muito Gabriel Pensador na época, Bom. que foi uma influência desse meu irmão também. Uhum. Ele, fãzão do Gabriel, Tem muita trazia o musicalidade material. na coisa do... Tinha. E aí eu fui... Racionais nem tanto, era muito sample, eu acho, mas o Gabriel tinha muita musicalidade. Tinha uma coisa do flow, da rima rica, né, em vocabulário. Sim, o sair cara era um pouco da dicionário questão ambulante. daquele gangsta, né? É. E eu me identificava mais aí, mas eu ficava flertando nesses dois lados, um rap mais batidão Uhum. da época, pô, nós estamos falando aí de anos, enfim, antes de 1998, Uhum. pouco antes disso, eu já tava aí, né, ouvindo, curtindo. E, cara, até que eu comecei a entender, poxa, eu posso ir um pouco além, entendeu? E aí, com 18 anos, como eu falei, comecei a... Cara, em um mês, eu lembro como se fosse hoje, em um mês eu já tava com algumas canções, violãozinho, indo para as esquinas, com alguns amigos da época, eles paravam para me ouvir. Uhum. E eu, com 18 anos, tinha acabado de começar a minha história na música, E o oficialmente. que foi as primeiras coisas que você tocou no violão? Comecei a tocar o quê? Jota Quest, música pop nacional, assim. Uhum. Jota Quest. Tocou o sol. Na época não, porque não tinha, né? Quando eu comecei ainda não tinha Era essa um canção. fácil da vida. É fácil. E era difícil tocar o fácil, tá? Pra ter um fá, né? Tinha fá difícil ali. É dó. Aquela coisa da a música é em dó, pestana. cara. Tá em sol, eu falo. Sol, Sol, fá. ré, fá sustenido, fá maior, dó. Depois vai para um mi menor ali e tal. Realmente. Ali já Aí, tá o pô, eu desafio. tinha uma certa dificuldade ali. Aí comecei a tocar umas coisas mais swingadas, Jorge Benjor, alguma coisa de Tim Maia. Comecei a ouvir Ed Mota, aí eu comecei a enriquecer mais as possibilidades. A pegada é outra daí. É aquela ideia de querer fazer parecido, Uhum. uma certa imitação do cantor, do que você admira da época. Aquilo ali vai gerando influência na tua vida. Não tem como fugir. A nossa vida é feita de... sofrendo influências sobre influências, assim. Acerca Cara, de tudo, né? eu já te ouvi cantando, eu enxergo tudo isso que você tá falando mesmo, no teu jeito de cantar. Porque tem isso, essa coisa da fonte, né? Uhum. A busca na fonte e tal, automaticamente aquilo passa a ser uma realidade para ti. Uhum. E lógico, e aí dentro dessa multidão de informações, eu queria ter uma essência. Queria fazer sentido. Não, pera lá, eu sou um cantor. Quando eu comecei a me ver como cantor, foi aí que eu formei a banda Cidadão do Bem, que eu falei agora há pouco em bastidores. Uhum. Aí formei banda e comecei a participar de alguns eventos. Autoral vocês fizeram ou tocando Tudo brasilidade? Tudo autoral. Autoral. Depois começou a entrar umas ideias de o Rapa na época. Legal. A gente fazia aquele cover, né? Era um festival em Cover Festival da Rádio Atlântida da época. Uhum. Posso falar? Com certeza, Que tranquilamente. faz parte da história, né? Uhum. E aí, pô, a gente era a única banda que trazia uma certa brasilidade, uma coisa do groove, da percussão, que era mais forte do que eu. Eu gostava disso. Uhum. E como eu sempre fui o cara que, pô, fundou a ideia, idealizou o projeto, tinha coisa da composição, então, assim, tinha muito eu ali. Uhum. Eu imprimia realmente a minha essência. Por que esse nome? O Cidadão do Bem? É. Justamente com essa ideia desse cunho de fazer o bem. Uhum. Através da canção, levar as pessoas a refletirem acerca de quem elas são. Não tinha nada a ver com o Cidadão Quem. Não, e tanto é que a galera fazia essa troca aí, pô, né, Cidadão Quem? Uma vez até na Rádio Atlântida falaram, Cidadão Quem? Ficaram fazendo essa brincadeira, mas não tinha Não era nada. nem um cover do Cidadão Quem, né? Nada, não tinha nada a ver com a música do Cidadão Quem, inclusive uma música muito boa, Cidadão Quem, conheço, acompanho. Agora não tanto, mas eu conheço bem a história ali. É Luca Lendecker, né? Isso. É Duca, né? Duca. Duca Lendecker. Baita compositor. Sim. Mas na época não. A ideia do Cidadão do Bem era uma crítica social embalada por funk soul, Uhum. samba rock, aquela coisa funk soul brasileirado. Uhum. Essa mistura meio louca, mas ao mesmo tempo fazia sentido. Uhum. E aí as pessoas começaram a resistir um pouco, porque o cenário era muito rock, né? E com referência gringa, né? Grunge. Muito rock grunge, aquela coisa do emo. Uhum.
Enfim, muito rock, e a gente vinha quebrando esse protocolo, não para ser o diferentão do rolê. Mas é porque fazia sentido pra ti. Fazia todo sentido. E a galera que vinha, comprava essa ideia comigo, meus amigos da época, eles entendiam que era algo que tinha uma essência, tinha um fundamento. E ali eu fui desenrolando, desenvolvendo, até que eu comecei a tocar, fazer happy hour, música de barzinho na época, lá nos meus 21 anos de idade. Comecei aos 18, mais ou menos, só pra gente entender. Cara, mas muito. Cara, eu não imaginava, bicho. Porque eu já te vi tocando, né? Que te falei ali. E quem olha pra ti não diz que é um cara que se descobriu um músico depois dos 18, cara. Então, tem uma história curiosa aí, mano. Tipo assim, o meu pai conta que ele sempre quis ter um filho músico. E ninguém é músico na família. Até então, não era, né? E sempre quis ter um filho músico. Nesse desejo, ele uma vez, há muitos anos atrás, comprou um violão pro irmão dele, um dos irmãos dele. E aí, aquilo ali me fascinava, aquele violão. Quando eu ia visitar esse meu tio, eu queria ouvir ou ele ou meu primo tocar. Meu primo já arranhava umas notas, revistinha de música na época, aprendendo os acordes. Eu olhava aquilo, achava tudo muito interessante, os meus 14, um pouquinho antes até. Mas, sabe, eu não tinha ó, vem cá, alguém que é assim que se faz, sabe? Nada constante. Alguém te encaminhasse, né? Alguém que desse um norte mesmo, ó, é por aqui que eu fiz, assim que funciona. Era uma outra época. Mas aí foi curioso, meu pai reverberando essa ideia de ter um músico na família, até que eles começaram a perceber que eu tinha uma musicalidade. E foi aí que o meu irmão comprou uns instrumentos, tentou aprender. Tentamos um protótipo de banda na época, mas na verdade, foi uma ponte para eu entrar oficialmente na música. Como é que você juntou a galera do Cidadão do Bem? Amigos, né? Eu comecei a groovar umas canções, aí conheci o baixista, o Kennedy, na época. E aí, do beco, amigo, pô, cara, que sonzeira, deixa eu fazer o contrabaixo aí. Aí ele veio com uma linha de contrabaixo bem dentro do que eu imaginava, do que eu consumia na época. E aí, pô, tudo da tua idade, a galera? Tudo da faixa etária do colégio, Paulo Medeiros, que eu falei, a nossa história ali. Tudo se conhecendo, né? Amigos em comum. E aí até que... vamos chamar o fulano para fazer a batera. Bora, vamos tentar, vamos experimentar. E aí tinha uma salinha na casa dos meus pais, eu morava com os meus pais na época. Meu pai liberou um espaço pra gente lá, montamos ali o espécie de estúdio e... Ensaiavam lá. Ensaiávamos domingos, tipo 4, 5 horas, aplicado ali, direto, ensaiando, buscando informação. Mas vocês já queriam tocar onde? Então, a gente começou a fazer essas apresentações de eventos da Rádio Atlântida. Promoção Atlântida, 2.000 pessoas, 2.500 pessoas aqui na Mas época. Essa já era a meta? Quando vocês começaram? Não, a gente queria fazer sucesso. A gente queria fazer sucesso. Eu fiquei... sabe aquela coisa do brilho no olho? Pô, vou chegar lá, vou conseguir, porque nós temos uma certa musicalidade bacana, as pessoas estão dando feedback positivo. Começamos a fazer abertura de show, Titãs, na época. Sabe aquela Mundo Livre S.A. na época? Fizemos uma abertura de show também, que era uma banda que era uma referência para nós. A gente começou a experimentar, fomos num evento, uma banda de apoio para o Alemão Ronaldo, lá do Rio Grande do Sul. Sabe, a gente começou a se inserir, ganhar uma relevância. Inserido. Uma certa relevância, uma certa expressão. Não tinha rede social como hoje. E quanto tempo durou? 2 anos. Foram 2 anos intensos, assim, de banda, com cara de banda mesmo. Que legal, cara. Ideia de site. Na época tinha uma época de até tem hoje, mas na época era o free homepage. De graça você montava lá com o setup. Aí o baterista aplicado, trabalhava, tinha um tempo, tinha um acesso ao computador e tal, bem aplicado. Foi lá, desenvolvemos uma logo, cara de banda mesmo, assim. Mas gurizão de 18, 19 anos, sonhando com sucesso. E nessa época você trampava? Eu trabalhava com o meu pai, na época. Qual que era teu pai? Meu pai vidraceiro, né, no ramo da vidraçaria profissional. E eu era o auxiliar dele. E aí, por não ter uma constância, não tinha aquela coisa de bater cartão CLT, e tal, né? não era o CLT do rolê, morava com meu pai e trabalhava com ele. Mas aí tinha essas aberturas de tempo para estudar meu instrumento, que era o violão, instrumento base,
banda, sonhar com os amigos, ficar muitas vezes na varanda à madrugada sonhando com sucesso. Você era autodidata? Autodidata. Canto também? Canto e foi tudo junto, voz e violão, assim. Que loucura, cara. Bem mano. louco. E foi muito louco por conta disso, de não ter um histórico familiar. De repente o Wagner começa a tocar e cantar, começa a chamar a atenção da família e de repente começa a fazer sentido, porque começa a aparecer músicas, eu começo a mostrar isso para a família, a expressar isso. E vem aquela aprovação, e tu vê que de primeiro momento é aquela coisa da família, do pai, da mãe que gosta. Pô, mas meu pai liberando domingo inteiro ali pra gente ensaiar, depois tinha aquela mesa posta ali com cafezão, meus pais... É um jeito de incentivar do jeito que dava, sempre abraçando os meus pais, sempre abraçando a causa, incentivando demais, né? Meus irmãos, pô, teu som assim, pô, interessante isso aqui. Tá. Sabe esses feedbacks que são fundamentais, no que diz respeito às pessoas que você ama, e aí eles vão te dando, não, assina embaixo aqui e tal. E tudo isso vai fazendo sentido para o teu futuro. Até que um dia eu cheguei a não mais sonhar com o sucesso. Entender que o sucesso é relativo. Que, pera lá, eu posso fazer uma música fazer sentido sem ter necessariamente o holofote. E, cara, logo depois daí comecei a tocar nos barzinhos e aí eu me converti. Depois do Cidadão do Bem? Depois do Cidadão do Bem, fui para barzinho, o Cidadão do Bem fechou o ciclo. A galera dispersou e tal. Foi interessante, foi uma espécie de curso técnico para nós, assim como hoje cada um tem sua história bem bacana. Tá, ainda são músicos, teus amigos ou não? Por exemplo, o baterista é o Cadu Floriani, um abraço pro Cadu. Hoje ele tem um instituto de bateria aqui em Joinville. É um instituto reconhecido no Brasil, que é o... Ele que faz os workshops aqui dos caras de... faz os workshops. De batera, chamou a Pozan. Chamou... Obrigado, Tá ligado, Cadu? Ele foi o baterista da banda. Que legal. Ele que faz o encontro de batera também, né? Ele tem uma expressão incrível na cidade. Maneiro. Aí, muito bacana. E foi o batera na época, foi o cara que sonhou junto. O baixista, o Kennedy Zanluca. Um abraço pro Kennedy. E aí, toda essa galera, Jefferson... Mas tá todo mundo na cena ainda ou não? Alguém desviou dos caminhos da música? O baixista eu acho que nem baixo tem mais, desistiu da ideia, né? Foi por uma vida convencional. Eu Fora chamo da de música, convencional, sim. que sai da arte, né? Sim. O Cadu está em ascensão, Aham. como instituto de bateria, métodos próprios, coisa bem elaborada. O Jefferson tá no ramo de barbearia, que era o guitarrista solo, muito bom na época, se destacava bem, assim. O guitarra base sempre foi um figurão, um amigaço, que tava mais pela amizade do que por musicalidade. Toda banda tem um brother. Aí tá lá em Itapuá com a mãe, morando pra lá, até não tenho mais notícias. Então você e o batera foi quem não desistiram. Exato. Que tinha algo bem construído dentro de si. Que era aquilo mesmo. A ponto de tipo, não, independe das circunstâncias, não vamos existe parar. um objetivo, um norte. Foi aí que eu me converti. Como é que foi a tua conversão? Cara, minha conversão... Através de amigos, a minha esposa se permitiu antes conhecer a palavra de Deus, conhecer músicas cristãs. Quando você casou, cara? Nós pulamos essa etapa aí. Ah, sim. Foi aí nos 21 anos quando eu descobri que seria pai pela primeira vez. Eu namorava e de repente... Tua mulher te conheceu na banda? Pouquinho, naquela época ali. A gente tava já um tempinho meio que no meio do projeto de banda... Começo e término de banda, daqui a pouco retomamos. Foi nesse meio que eu acabei conhecendo ela por também morar no então, bairro. Ela conheceu o Wagner artista. Wagner artista, exatamente. Tá. O Wagner artista, o Wagner sonhador, o Wagner que brilhava o olho achando que faria sucesso em algum momento na vida. Aí vocês namoraram e descobriu que ela... Namoramos, foi aquele idas e vindas, né? Eu com uma certa idade, eu com 18 na época, ela com 15 anos. Eu só tenho dúvida se foi um pouquinho antes da formação da banda que a gente se conheceu. Mas enfim, foi bem nesse universo. Ela lembra desse bololô também. Lembra. Diz ela que o que chamou a atenção dela foi essa coisa do que eu carregava, da musicalidade, da arte, da forma diferente de enxergar a vida. Meu amor, te amo. Bruna Hayden. Cara, eu até... Atenção. Alô, Bruna. Bruna Cristina da Silva Hayden. Bruna, você é joia rara, cara, porque escolher músico para entender cabeça de artista... Ela não entende nem até hoje. Também. Nem antes de entender, né? Mas o de respeitar que é uma cabeça diferente, que é um ser humano diferente, pensa diferente, que sente as coisas de uma forma diferente, que traduz isso de uma forma diferente, né? O artista tem uma sensibilidade... Não é nem melhor, nem...
né? É diferente. Só é diferente, cara. E para uma pessoa abraçar essa causa, Sim. é para muito poucas. Ela tinha 15 anos. É um acidente quando você se apaixona por alguém, gosta muito, acha muito bonito, um cara muito legal, e de repente esse cara também é músico. Agora, quando você faz essa escolha consciente, sabendo que é um artista da bagagem e se envolvendo com alguém com a cabeça, porque a cabeça de artista é assim, né? Horas vislumbrando sucesso, horas pensando na mensagem que vai levar, horas pensando no ganhar, se isso aqui vai me sustentar, se eu vou ter que trabalhar aí, ser músico, enfim, né? E aí veio nessa época dos 21 anos, aí dentro do contexto, inclusive ela teve essa percepção, teve bastante dificuldade de entender, a gente tinha dificuldade de chegar em consenso, imaturidade da época, né? Normal, né? Pela idade e tal. Mas ela acompanhou todo o processo, estamos desde essa época juntos. Hoje temos 2 filhas, mas quando eu descobri o que seria pai da primeira filha, a Fernanda, minha princesa, minhas 2 princesas, Fernanda e Amanda, amo minhas filhas. Quando eu descobri, eu pensei, poxa, agora eu preciso fazer sentido. Precisa virar moeda, né? Eu preciso dar conta do recado. Enfim, aí a gente foi dando passos, um de cada vez. As coisas começaram a ganhar forma, mas aí comecei a ter choques de realidade no que diz respeito a uma vida convencional. Porque eu sonhava com sucesso, fazia ali o meu trabalho com meu pai, de uma forma bem livre, né? De repente, não, você vai ter que trabalhar de forma... bater cartão. Né? Foi aí que eu entrei na música. Com 21 anos eu comecei na música de bar, porque eu vi, uma forma de ganhar uma grana bacana. E na época um amigo... Mas você estava fazendo as 2 coisas, trabalhando com seu pai e tocando à noite. Quando eu comecei na noite, não. Eu abracei, intensifiquei e trabalhava com a música. Porque daí eu comecei a ver que teria como até ganhar um salário melhor do que uma empresa convencional e poderia estar na música. Com a música, que é aquela coisa tipo... reverbera dentro da gente, essa coisa da comunicação. E sempre com as minhas composições e tal. E a minha esposa sempre entendendo, porém os números oscilando, questão de entradas e saídas e tal. Então até aí, mano. Até agora, né? 21 anos de história, graças a Deus. Aos 21 anos que eu descobri que ia ser pai. E aos 23 eu me converti. Um pouco antes disso, voltando ali, a minha esposa se permitiu conhecer Jesus como Senhor e Salvador, disse sim para o Senhor e começou a trazer essas influências, essa cultura do reino de Deus para minha casa. E aquilo ali, de primeiro momento, eu resisti à questão da música e tal. Não gostava do cantor, não gostava da voz, não gostava de nada. O artista, cabeça de artista. De repente eu comecei a me permitir conhecer, até que eu fui num retiro espiritual na época. E aí eu fui impactado, cara. Fui impactado e eu comecei a entender, poxa, agora eu preciso imprimir essa realidade de fé nas minhas canções. Porque volto naquele ponto, eu sempre tive essa coisa da essência, né? De expressar a essência na música. Vou imprimir a minha realidade. Qual a minha realidade agora? A minha realidade é a minha fé. Propósito de vida, fazer sentido na vida das pessoas, tocar as famílias, tocar as pessoas através da minha arte. E fui desenrolando de lá para cá. Aí me afastei, acho que 16, 17 anos da música de bar. Por propósito mesmo, não quero mais. Aí tive empresa na época. Você chegou a parar de tocar uma época? Não cheguei a parar de tocar. Mas no happy hour, sim. Por quê? Porque eu precisava colocar algumas coisas em ordem dentro de mim. Não me inflamar com a questão dos aplausos. E tentar entender esse universo, né? Que até então era tudo muito novo, fresco. Foi bem difícil para mim, porque daí eu comecei a ir para uma vida convencional de novo, que eu tinha fugido. De que você já empreendeu? Na época, foi em 2013, e só, dando um salto ali. Eu trabalhei no ramo do vestuário, roupas masculina, feminina, com essa linha de trabalho com consignado, sacoleiras na época. Sim. Comecei a trabalhar para um amigo, o amigo começou a ver que eu estava fazendo valer, de repente ele fez uma proposta, ele foi para uma outra cidade, no mesmo ramo, ele montou loja física e tal, e aí fez a proposta, vendeu a empresa para mim, eu comecei a minha história, abri empresa, tudo. Aí fiquei até 2016, mais ou menos, e aí começou a vir um rumor de crise na época no país, 2016, essas lojas com preços abaixo do mercado, aquelas precinho e tal, começou a conflitar, quebrei. Tipo, foram uns 3 anos intensos, assim, entendendo o que é comprar, o que é revender, essa coisa de imposto e tal. Querendo fazer tudo certo, né? Tudo pelo
Tal da nota cheia. O cara ia comprar a mercadoria, eu pedia a nota cheia, ninguém entendia, porque infelizmente existe uma linguagem de mercado bem deturpada acerca de impostos e tal. Enfim, foi uma faculdade para mim. De lá para cá, daí, não deu certo. Aí empresa, loja, comércio, tudo tentando o mais perto da nossa essência sempre, né? Sempre procurando. O ser humano busca isso, geralmente. Eu preciso trabalhar com algo que eu me identifico. Trabalhei com comércio, dessa coisa da comunicação. Trabalhei com jingles, por conta da música. Fiz muitos jingles, muitos. Para várias empresas, para políticos, jingles em estúdios, parceiros. Comecei a trabalhar num estúdio bem próximo aqui na época. O estúdio do Marcelo Vieira, um baita guitarrista. Na época ele tinha um estúdio, eu era o compositor do estúdio, trabalhávamos juntos e tal. Cara, foi bem bacana. E fui tentando sempre trabalhar com algo que eu pudesse me expressar, que pudesse fazer sentido para mim. E nem sempre isso reflete um número bacana a nível de ganhos, de né? entrega, de retorno, né? E aí, resumindo, 2 anos e meio eu voltei a fazer esse trabalho de barzinho, porém num outro cenário. Hoje com a mente mais madura, o cenário está bem mais aquecido, né? Entre aspas, mais valorizado, comparado, né, a muitos anos atrás, há 17 anos atrás. Fazendo um trabalho bacana. E durante o dia eu trabalho com comércio de carros. Sempre 2, 3 opções para poder dar conta do recado. Não, assim. cara, mas faz parte da cabeça do artista, eu acho, cara. E a música é a minha, tipo assim, missão de vida, né? A minha composição, melhor dizendo. Eu tenho a música Happy Hour, que é o ganha-pão, que é buscar o meu sustento, literalmente. E a música como estilo de vida, como propósito, é a música autoral, que daí é a música cristã através do reggae, principalmente o reggae como uma vertente, um expoente, assim, né? E quando que você começou a escrever coisas mais bíblicas ou que tinham mais a ver com a tua fé, assim, e mostrar? E, tipo assim, eu também escrevo muita coisa. Pouca gente vê as coisas que eu escrevo. Escrevo muito, mas quando é que você começou a mostrar pro mundo, assim, as coisas que você estava escrevendo? Foi logo na sequência ali que eu me converti, que eu fui nesse retiro que eu te falei, retiro espiritual. Foi um retiro, uma imersão de final de semana, assim, né? E ali eu desci as águas do batismo. Enfim, recebi realmente um entendimento sobre o que Deus esperava de mim como ser humano, como filho. Passei a entender que eu era filho de Deus. Enfim, aquilo ali começou a ser uma realidade de vida para mim, logo na segunda-feira. E aí Deus já foi me abrindo portas. Na época eu trabalhava em estúdio, já fui chamado para gravar algumas guias dentro do contexto cristão. Aquilo ali, a partir do momento que eu comecei a gravar, eu comecei a entender algumas verdades bíblicas. Aquilo ali começou a extrair de mim algo que estava dentro, que Deus depositou dentro de mim. Que era esse desejo da expressão, da composição. E logo na sequência eu já comecei a compor. E até que eu fiz comecei a falar com Deus sobre gravar um CD na época, como um testemunho daquilo que eu estava vivendo, né? Tocando em barzinho, de repente se converte. Pô, quero gravar um CD. Eu sei que eu gravei fiz 500 cópias na época. Como é que era o nome? Veio um empresário, era o meu nome na época, Wagner Hayden. Veio um empresário e investiu. Aí fizemos um piano e voz bem bonito. Fiz duetos assim com alguns amigos, com a minha pastora na época. Também, meu primo, mais um outro pastor. Enfim, foi um trabalho muito bonito. Wagner Hayden. O título era, acho que é Jesus e embaixo Wagner Hayden. Era algo que eu queria deixar bem claro o motivo da minha fé. E dali em diante eu comecei a intensificar essas Mas não era reggae? Não. Tinha reggae. O meu primeiro reggae que eu compus, acho que foi logo na sequência. Eu não lembro agora, em anos, em tempo, né? Que ano exato. Mas eu sei que o meu primeiro reggae cristão foi Yeshua HaMashiach. Que é muito boa. Que foi o meu primeiro som. Yeshua. Aí foi meu primeiro videoclipe, foi meu primeiro lançamento como um reggae cristão. Assim, Você consegue me falar dessa música? Você se lembra da composição dela? Lembro. Lembro que foi nesse retiro espiritual que eu te falei, que eu passei, que foi onde eu me converti, que eu disse sim para Jesus Cristo e passei a viver com Ele como meu Senhor e Salvador. Esse mesmo retiro eu passei, como aquilo ali começou a fazer sentido para minha vida, eu comecei a trabalhar nesses retiros. Aí eu comecei a levar o evangelho para minha família e os meus irmãos, meus pais, todos eles vieram para esse retiro em momentos diferentes. Você chegou a tocar na igreja?
Sim, toquei um bom tempo. Agora voltei a tocar. Então, assim, isso passou a ser uma realidade de vida. Uhum. E foi num desses retiros, trabalhando já, entendendo mais, um pouco mais sobre a palavra de Deus e tal, que eu teve uma tarde de descanso. Tinha um percussionista amigo na época. Hoje ele tá lá na Itália, o Xande, um abraço pro Xande, tá lá na Itália com a família. Percussionista, né? Pô, vamos fazer um som? Vamos. A gente foi pra um canto lá e aí eu comecei a compor a música. Yeshua HaMashiach. Sabe, eu tenho uma certa percepção, a minha esposa, até esses dias, eu compartilhei isso com ela. Ela percebe isso em mim. Sem mistificar, mas eu sinto quando eu tô sensível para compor algo. Uhum. Não sei se tu sendo compositor, não sei qual a tua experiência, mas até para a galera que geralmente eles perguntam, como é que você faz? Você falou, conta sobre essa música. Eu sinto, e aquele dia eu senti, não sabia nomear isso, eu só senti, pô, tô sensível para alguma coisa, para expressar algo Uhum. que seja verdadeiro, que seja de dentro para fora, que faça sentido. Compus Yeshua HaMashiach, o primeiro reggae, e aquilo ali eu comecei a cantar para alguns amigos, comecei a tocar na igreja na época, até que eu vim a formar a banda na Videira. Isso em 2000 na Videira foi em 2018, se não me falha a memória. Pré-pandemia. Em 18. Antes da Aí em pandemia. 19 nós lançamos o primeiro EP na Videira, 4 canções em todas as plataformas de música. Foi aí que a música começou a acontecer. Uhum. Foi aí que o próprio Salomão do Reggae tomou conhecimento do nosso trabalho. Toda a galera, assim, do cenário, né? Eu fui fazendo os contatos, sempre provoquei muitas possibilidades nesse sentido de conhecer, network, mostrar Uhum. e potencializar. Comecei a fazer algumas participações com outros cantores. Eu cheguei a ver algum vídeo teu que você tava com uma galera importante, assim, cara, tipo numa casa. Esse foi um trabalho que eu trabalhei num bastidor, né? Aham. Eu fiz um bastidor no um dos DVDs do Felipe Vilela, pastor Felipe Isso, Vilela. aham. Hoje ele está em Goiânia. Ele era da época, ele morava aqui em Itajaí, pastor, linha de frente ali da Missão África do Mevan, Uhum. do apóstolo Luiz Hermínio, Uhum. que é uma referência para mim. Enfim, visão eclesiástica e tal. E aí, nessa época, nessas imagens, você viu muito provável que foi numa casa onde tinha uma galera, Salomão do galera. Reggae, Gabriela Gomes, Fernandinho Beatbox estava com a Isso, gente. aham. Uma galera, cara, até vou esquecer nomes aqui, mas uma galera massa. Érica Nascimento, Gesiel Oliveira, o marido da Érica, Pedro Skin, que é o do brother aqui da região. E aquele foi um bastidor muito bacana, que eu pude cantar canções minhas. Eli Soares, Uhum. teve uma troca muito legal. Eu tive um momento, até hoje eu compartilhei como TBT. Eu Uhum. gosto de trazer à memória esses momentos que foram incríveis para mim, foram expressivos para mim, né, em específico. E hoje eu compartilhei eu com o Eli, assim, na casa, cantando uma música que eu compus. Uhum. A galera tudo vibrando, tocando junto. Um momento de alegria verdadeira Mas como é que tu caiu nisso aí? Como é que tu parar nisso? por conhecer o Felipe. Cara, não sei quanto tempo a gente tem aqui, mas tem Pode uma ir. história bem bacana Pô, aí. pelo amor de Deus, conte. Tá. Então vamos lá. Tem um grande artista aqui da cidade, desse ramo de cinematográfico, né, de direção de vídeo, que é o Elias Batista. Elias Batista. O cara é bom demais. E eu tive o prazer de conhecer ele na época, pouco antes desse dia da gravação. Uhum. Ele aqui, e aí eu conversando com ele, um belo dia, eu falei, cara, tu conhece Felipe Vilela? Dele, já ouvi falar. Conhece Felipe? Eu já ouvi falar, pô, tá aqui, ó, trabalho do cara assim, expressivo e tal. Comecei a compartilhar, né? Essa ideia de conectar forças, Sim, sim. provocar possibilidades. Cara, olha que interessante. Falei do Felipe pra ele, uma troca de ideia de amigo, assim, normal, bem comum. Aí, resumindo, acho que não deu uma semana depois, ele falou, cara, eu comecei a seguir o Felipe. Ele começou a me seguir e me fez um convite pra gravar, pra ser diretor geral de vídeo do próximo DVD dele. E eu nem sabia que o Felipe ia gravar um próximo DVD. Olha só a ideia. Tu quer estar comigo nessa? O Elias me... Porque até então ele só ouvia falar do Felipe. Uhum. E aí eu meio que apresentei pra ele. Uhum. Mas sem essa pretensão, porque eu nem sabia. Uhum. Planos de Deus. Sim, sim. Aí, de repente, quero estar contigo. Resumindo, no dia da gravação, isso foi numa... Eles começaram a trabalhar no bastidor ali na segunda e a gravação foi na terça. Aonde? Lá em Laranjeiras, Camboriú. Uhum. A praia Praia de Laranjeiras, linda ali e tal.
Foi num deck bonitão lá e tal. Resumindo, o cara veio me buscar aqui à noite, o Elias, com o carro do Felipe. Ele estava no bastidor, correria total. Imagina, a gravação de DVD. Não é loucura? Fernandinho Beatbox, uma galera envolvida, Salomão do Reggae, toda uma galera. Aí, tô indo te buscar tal hora. E foi atrasando, eu cheguei até a desanimar de ir. Pensei, deixa pra uma próxima. Ele, não, tu vai, pô, como assim? Parecia que Deus falava através da boca dele ali. Resumindo, ele veio me buscar e quando ele veio com o Fernandinho. Beatbox. E aí tem uma ligação muito legal. Tu já falou, solta o som. Não. Deixa de falar. E o Fernandinho é um queridão. Sim. O Fernandinho, quando eu tinha ali os meus 11, 12 anos de idade, que eu gostava do rap, que eu te falei no início, ele era tipo uma referência do beatbox. Eu me arriscava a fazer beatbox na época. E de repente o cara tá vindo me buscar muitos anos depois. Caraca, que loucura, bicho. Pra eu ir até tal local, trabalhar em bastidor de um DVD de um amigo, Felipe Vilela. Um projeto que eu acredito, né? Sempre acreditei no trabalho do Felipe. Sabendo que ia ter uma multidão de gente lá, Rodolfo Abrantes, a galera. Resumindo, fui conversando com daqui lá, mostrando Yeshua Hamashia pro BBX, né? Fernandinho Beatbox. Ele, que bacana o teu trabalho e tal. Aí ele mostrou um trabalho dele. Cara, uma troca muito legal. Você tem coisa diferente aí. Você já sabia quem tanto estaria lá, não? Já sabia praticamente 80% da galera. Resumindo, fui, chegando no local, foi de um dia pro outro, assim. Aí o Elias, como diretor-geral, me dava as diretrizes e eu fui trabalhando, cara. Trabalhei aquele dia intenso, acordei acho que 5 da manhã, 4h30. Tava nessa casa onde tava toda essa galera reunida. Fui acordar a galera. Acordar o Fernandinho, acordar a galera toda. Bastidor, aquele cara produtor platô, que ele chama. Acho que tu manja dessa parada. Não muito. Bastidor. Nunca tive a oportunidade. Produtor platô, camisetinha do projeto, acreditando, vibrando com aquele momento de mesa com o Salomão, trocando uma ideia, jantando junto, lavando louça. Muito legal. Fomos pra Praia de Laranjeiras, fiz toda a produção, até na hora do Eli Soares, quando ele foi gravar, ele não lembrava a letra. Ele veio, como ele viu que era da produção. Cara, tu consegue uma caneta pra mim? Eu sei que eu tinha até esses dias uma foto, eu num lugar com ele rabiscando a letra, eu bati uma fotinha, tipo, um momento muito singular, assim, pro cara que é artista, pro cara que tá no universo. Sim. E o cara felizão, transbordando, servindo com o coração cheio de alegria, fazendo o meu melhor ali. Fiquei exausto no final do dia, fomos pra casa. Foi aí que rolou aquele momento. Jantamos, aí tinha um som instalado aí o Felipe, o maestro do projeto, falou, quem quiser ficar à vontade de fazer um som e tal. Aí o Elias, de novo, entra em cena. O Elias, meu parceiro daqui. Faz o teu som, pega o violão lá. Ele queria que eu fizesse o meu som. E eu não tava com essa pretensão, mas antenado ao movimento. Resumindo, comecei a tocar minhas músicas. Salomão começou a tocar o carrom. Aí, quando eu vi, eu tava cantando com Eli Soares, Gabriela Gomes, Felipe veio, a gente fez uma brincadeira muito bacana. E, cara, aí eu levo pra minha vida. E tem esses registros que eu compartilho ali, né? Que legal, cara. Um momento real. Cara, foi aquele dia, assim, hiper produtivo, muito além das minhas expectativas. Não, Deus faz uns negócios assim que o cara... Deus faz uns negócios que te deixa sem palavras. Tipo assim, que louco, né? Que louco. Mas eu imagino você tocando violãozão, olhando em volta e pensando, o que tá acontecendo, cara? Tá entendendo, cara? Não, e detalhe, aí quando eu comecei a tocar, mano, o Eli Soares já tava jantando na época, chamou a atenção dele, já falou com o Felipe, já veio, sabe? Uma coisa assim, provocou algo, cara. Eu falo isso com muito temor no meu coração. Provocou algo naquele ambiente. Eu fiquei cantando um tempão, assim. Uma música atrás da outra. Tudo música autoral. Tipo assim, é o meu momento de compartilhar com os meus amigos algo que Deus está me concedendo, uma oportunidade, as minhas canções e tal. Quando eu coloquei a música Toda a Criação Adora o Criador na roda, assim, aí contagiou. Toda a criação adora o Criador, os anjos e os homens, os céus e a terra. Comecei a cantar Montanhas e Mares. Resumindo, aí quando eu vi, tava cantando com Eli Soares, cara. Hoje é um ícone aí. Já era na época, era um ícone. Hoje, mais ainda. O próprio Salomão, né, cara? O Salomão, de lá pra cá, a gente desenrolou uma amizade real. Assim. Que uma referência, Salomão. Aí o Salomão veio morar aqui perto.
E, inclusive tem uns projetos em bastidor aí. Que massa. Meu, o dia que ele descer pra cá, pelo amor de Deus, quero muito ir ver ele tocar. Eu quero ver se eu consigo intermediar coisas do tipo, assim, evento com ele aqui, aí passa por um podcast, Sim, fazer todo entendeu? Faz Tinha até um projeto de uma tour com ele aqui na região sul, só que tudo isso é demanda de logística, investidores. Sim. Só que ele é um cara que eu acredito muito naquilo que ele carrega, na arte que ele carrega, né? Uma arte cristã real. A gente tem uma brasilidade única. Ele é uma referência pra mim. Salomão do Reggae. Eu gosto da sacada. Não sei se o Salomão compôs os grandes sucessos ali, mas... Tudo dele. A sacada é muito útil. Baseado em quê? Tudo dele. Baseado em quê foi a primeira canção que aconteceu. E assim. A sacada, né? A sacada que é interessante. Assim, a poesia dele de uma ótica diferente, assim, né? É porque ela é lúdica, mas ela tem uma baita mensagem, né? Tudo fundamentado. Então né? É muito bom, cara. Muito bom. Assim. O dia que eu escutei a primeira vez, eu até falei, mano, acho que entrou uma música. Tu ouviu baseado em quê? Eu acho que entrou uma música que não era pra não é cristã. Não é cristã essa playlist. Quem tá com o Spotify, dá uma olhada aí. E aí, quando eu comecei a prestar atenção, falei, mano, não, cara, é jogo de palavra mesmo que o cara tá usando na música. Trocadilhos, assim. Né? Palavras de duplo sentido. E uma vez, essa música foi a primeira que eu ouvi dele, como eu acho que a maioria, que foi a primeira canção que aconteceu, assim. Depois de 10 anos ele foi gravar o primeiro álbum, ele conta. Foi um amigo meu que me apresentou no carro, assim, ó, cara, ouve esse maluco aqui. Uma gravação com chiado, assim, bem ruim. Aí eu ouvi, pô, cara cristão, pô, que diferente. Dali em diante começou uma história. Pô, Salomão do reggae, Salomão. De repente, amigo do cara. Por quê? Por conta dessa coisa do reggae. A ponto dele me mandar mensagem, e aí, o Navideira? Tu que vai arquivar? Tu quer... Na época da pandemia, vai parar? Eu não quero parar. Tipo, eu quero dar voz ao reggae pro Brasil, assim como ele já vinha dando. Essa voz, essa expressão que ele é até hoje. Eu tenho uma banda de reggae cristão, cara. Tu tem? Tem. É pra já. Já ouvi alguma coisa. Tem mesmo, mas quanto tempo já? Tem só essa piada pronta só. É pra já. Pode ser uma banda cristã. É sugestivo, né? É pra já. É pra já. É pra já. Que a galera agora. Pode ser tudo motoboy também durante o dia. Um time de motoboy que tem uma banda à noite. É só pra já. Porque faz entrega que é pra já e de noite louvor que é pra já. Ou seja... Mas tem que ser reggae, senão não funciona, o nome não presta. Não, tipo o nome não funciona. O nome ele já carrega um sentido. Tem que ser uma banda de reggae, senão não vai funcionar. Achei que você Atenção, motoboys aí que são cristãos e são músicos, já temos metade das coisas que precisam. O nome agora é pra já. Eu colocamos um delivery com o nome e o nome da banda. E rola muito, né? Até o Salomão, uma das canções dele, ele fala sobre os nomes dados a Deus, né? E ele fala do já também. Que falou reggae e fala já, né? Que é uma das expressões mais populares no meio do reggae. Né? Por conta até do próprio Bob Marley, né? Sim. Então, assim, que o Bob Marley foi o cara que fez o reggae ter um sentido no mundo, né? Universal, né? Você tem, falando em Bob Marley, assim, você tem artistas que você acompanha ou que você curte da gringa nesse nicho aí? De reggae, quem que você gosta? Mas tu diz de maneira geral? Não, nesse nicho cristão, assim. É Benjá. Benjá já teve aqui também. Teve na Onda Dura, fui no evento. Benjá é um reggae um tanto quanto mescla ali com hip hop. Eu nunca vi as letras. Com trap, reggae raga. É tudo um universo que eu gosto bastante, assim. Nunca vi as letras dele, mas... Tem um conteúdo, fala muito do amor também, mas sempre exaltando ao Senhor, exaltando a Deus, centralizando. É um cara fundamentado na palavra. Talvez não seja tão cristocêntrica assim, como eu procuro fazer as minhas canções, mas ele é referência, assim, um apanhado geral. É poético. Do gringo também, Dominic Bali. Cara, esse é meu preferido, cara. E eu tive a oportunidade de fazer uma abertura de show aqui em Joinville, na igreja, lá no Jardim Paraíso. Era um grupo de rap, eu cantava na época. Eu não tinha um Navideira ainda, ou já estava iniciando Navideira. Resumindo, estava cantando abertura de show Dominic Bali. Cara, eu acho muito bom. E aí eu já acho a caneta violenta. Assim, daí é regão mesmo, reggae de responsa, muito bem feito. Ele deu uma parada significativa. Agora parece que ele tá voltando aos poucos, assim. Até eu senti... Mas ele não era muito jovem já, né? Jovem? É. Eu acho que ele tem os seus 46 anos.
pelo menos assim, olhando assim, eu não achava. Eu falei, esse Eu cara fiz não... 40 agora, mano. Eu pensei, esse cara não é... Esse cara com certeza é mais velho que eu, o Ele Dominique, já assim. me provocou mais, assim, porque tem mais o reggae em si, É. mais cristocêntrico e tal. Ele é Eu muito canto bom de música caneta. dele no Happy Hour. Eu canto Remedy, que é uma música bem massa dele. Não sei se eu vou Foi, lembrar. acho que a primeira canção que eu ouvi do Dominic Bala. Mas eu gosto Basicamente os dois. as traduções assim do Dominique, eu já pirei mais assim, que tem também eu gosto muito de poesia, cara. O cara consegue A poesia, ela provoca, né? Te impulsiona a reflexão. o cara consegue brincar com as palavras assim. Pô, Essa tipo, a minha coisa banda do preferida na vocabulário. vida é o Rosa de Saron, né? Rosa de Saron. Tipo, a gente já tive também a oportunidade de abrir o show deles assim, mas é tipo a banda que faz parte da minha história, da minha fé assim, sabe? E também, cara, todos eles compõem, todos eles, né? Os caras. Muito boa. Eles têm na essa. época do Guilherme de Sá ali, né? O Guilherme, cara, quando ele não pega pra dificultar a vida de quem tá escutando a música, ele é muito bom com as palavras, Muito assim, bom. sabe, cara? E ele, todos eles, o Rogério também, os Depois caras. que ele saiu da banda, ele lançou um voz e violão, umas palavras difíceis. Aí já assim. ele quer. Ele fez pra complicar, tá lançando um DVD novo agora. Eu vi alguma coisa. Rock O cara é zero. bom, ele carrega uma essência muito bacana. Já ficou bom de novo, Guilherme. Guilherme, ficou bom de novo. Aí, Guilherme. Eu parei de te ouvir, cara, quando tu começou com essas loucuras tudo e... Cara, as músicas muito complicadas. Se eu tiver que pegar a letra pra ler a tua música, pra mim já complicou. Dificultou a vida tá do ali ouvinte. no Google ali, pô, o que significa tipo isso? Pô, os nomes dos... Neumas da Areias, uns nomes que o cara colocava nas músicas, que você falava, irmão... É feito pra gente não entender o que você tá fazendo. O cara é bom demais, cara. Mas, por exemplo, tem muitas frases dele sim, o que ele pegou de algum lugar e traduziu nas músicas, que eu acho genial, assim. Por exemplo, Sim. tem uma frase que eu acho muito boa, eu tatuaria essa frase, que no princípio era o verbo. Até aí, Bíblia. Evangelho de João, capítulo 1. E aí, 3 pontinhos. E o verbo era amar. Certo. Cara, minha cabeça explodiu, assim, eu falei, mano... O amor é a essência do evangelho. Tipo, e Cristo é o amor, sabe? Jesus é a amor. tradição do amor. Ele é o autor do E amor. ele era o verbo também que se fez carne. Sim, E o verbo era amar. Faz todo tipo sentido. assim, mano, minha cabeça explodiu. Mas é essas paradas que eu gosto. Sim, Quando sim, o cara... Tipo assim, você fala, mano, esse cara... Sai do convencional. Né? Tipo assim, ele não pegou... Não fez igual o Renato Russo, que foi lá e pegou um trecho da Bíblia e só colocou na melodia. Ele se importou com entender a camada de baixo daquele texto, assim. E o Dominique é um cara que eu vejo que ele... Daí no Nacional já tem o pai aí do reggae cristão, que é o Nengo Vieira. Nengo Vieira, ele é uma expressão no reggae. De onde ele é? Ele é lá de São Luís do Maranhão. Maranhão é a... Ele tem, eu acho que 60 anos, mais ou menos, dredão. Ele é uma expressão do reggae, tipo, a galera bate continência pra ele, tipo, a galera... Tô falando aí de Nath Roots, sim, galera mais nova. Nengo Vieira é uma expressão do reggae. Assim, daí eu comecei a ouvir mais, aí veio o Salomão, que é uma versão mais atual, assim, a mais atualizada do reggae cristão. Daí muitos outros, né, nesse meio tempo aí. Tem a Lela Costa, uma pastora lá também, acho que São Luís do Maranhão. Com o Maranhão eles são... Guilherme Camargo. Regueiro mesmo, né, cara? Inclusive eu tive uma experiência com a minha música Yeshua Hamashia lá em São Luís do Maranhão. Quando eu lancei ela, e aí eu mandei para algumas rádios. Que daí eu fiz um impulsionamento no Gospelmente, aquela uma página famosa. Sim. Fiz um impulsionamento, deu, cara, uma repercussão incrível. E aí mandei nessa rádio. Cara, deu 1 ou 2 semanas depois, me notificaram como entre as músicas mais pedidas lá em São Luís do Maranhão, que é a capital do reggae no Brasil. Cara, lá é loucura. O que eles e gostam de reggae... Hamashia tava Tava lá, Nengo Vieira, Paulo César Baruch, Thales Roberto, na videira. Que maneiro, cara. Bem legal. Que foi um termômetro bacana, assim, tipo, nossa música tá alcançando, tá chegando. E de lá pra cá a gente foi trabalhando, fizemos o videoclipe. Acho que já tinha o videoclipe dela. E você, hoje o Na Videira tá... Arquivei. Tá arquivado. Tá arquivado. É um projeto que, como eu falei, é um projeto que carregava algo muito especial, num contexto de, tecnicamente falando, musicalmente, proposta pro cenário. E principalmente a mensagem, que sempre foi a tônica, né? Qual a mensagem? A mensagem é a tônica. Sempre foi assim pra mim, como compositor, como intérprete, como, enfim, artista de maneira geral. Tá arquivado por quê? Não, tipo assim, não acabou. Eu arquivei. Se um dia eu tiver essa inspiração pra trazer à tona, assim será feito. Caso contrário, a mesma ideia continua, porém não mais como
um contexto de banda. Hoje, coletivo, Wagner né? Bem, né? Que é a carreira solo. Uhum. Até eu segui no mesmo Instagram, só mudei ali os Uhum. nomes e tal. Eu dei a mesma continuidade, a Segue. mesma ideia a nível de a realidade da mensagem, né? Sim, propósito, né? Cara, e foi desenrolando, fizemos outros clipes e agora recentemente lancei o da música Ao Cordeiro, né? Ao Cordeiro. Inclusive pra galera que ainda não assistiu, né? Tá o clipe no YouTube. Ao Cordeiro no Wagner Bem oficial lá no YouTube. Uhum. Tem o link na bio ali no Instagram, Wagner Bem. Uhum. Show de bola. E vamos pensar em futuro, assim. Você faz grandes planos, você é um cara mais realista. Como é que você tá Acerca projetando do quê? da tua carreira musical, cara? O que você tem projetado pra frente? Musicalmente eu penso que eu tenho que potencializar na questão das plataformas de música, né? Para que a música continue chegando. Inclusive, uma observação, esses tempos eu peguei um feedback do Spotify e foi lá a música tal, tantos plays, de repente 14 países chegou através só do Spotify. Então eu pensei, poxa, tem uma força aí. Uhum. Né, através das plataformas. Eu penso em potencializar isso. Uhum. Novas canções, trabalhar, fazer uma programação de impulsionamento, levar a minha música de forma digital. Uhum. Eu não penso em desenrolar uma agenda, Uhum. viajar ao país. Já pensei e agora não mais. Assim, a Uhum. menos que Deus me mostre. Não, se acontecer, amém também. Me Né? mostre um caminho. Não, eu preciso. Mas você não quer direcionar força pra isso. Eu preciso te usar na região tal. Se Deus trazer isso uma realidade dentro de mim, algo que faça sentido, caso contrário, a minha música vai de forma digital. Então, assim, Uhum. a pretensão tá aí. Uhum. Inclusive, tem música nova já em bastidor, Legal. de novas composições. E hoje, congregando na igreja A3, um abraço pro meu pastor Diego Bueira, pastora Sara Bueira, Johnny Bueira, que é o irmão do pastor. Os Bueira. Os Bueiras, você deve conhecer. Não conheço. Não conhece? Não. Mas, enfim, depois eu vou falar mais deles aí no bastidor, de repente chamar eles aí. Tá? Uhum. Baita músico, pastor Diego, homem Você sensacional. tá servindo lá? Eu sirvo lá, vou tocar domingo agora, vou fazer um reggae lá, inclusive. Que quebra um pouco o protocolo do convencional da igreja e tal. E mais uma igreja de pessoas amadas que me abraçaram. Onde e é a abraçaram a minha A3? família, aqui na Nilo Peçanha, no Floresta. Sim, sim. Aqui perto. Nilo Peçanha, não lembro o número, mas perto da 1001 ali. Igreja A3. Amar, alcançar e acolher. Uma igreja que tem 2 anos, uma igreja nova. Que legal. Amanhã vai ter um evento bem expressivo com o Guilherme Batista, evangelista lá de Goiânia. Uhum. Vem aqui com a gente. E, cara, estamos trabalhando ali, servindo ao Senhor ali como congregação, né? Como comunidade de fé. Mas a gente se expressa, eu me expresso nas praças. Aonde te deram oportunidade, tu tá levando. Eu vou levando. Inclusive no happy hour, para quem para me ouvir nos lugares, nos barzinhos aí, como você falou há pouco, que eu acho que Meu sogro, acabou me ouvindo ali. Eu canto músicas minhas também. Uhum. Eu acabo inserindo ali. E as minhas músicas são músicas cristãs. Então, assim, eu tô tendo essa oportunidade de levar a mensagem do evangelho através da minha arte pelos bares de Joinville e região aí. Eu acho que uma das coisas mais importantes para nós, artistas cristãos e que também trabalhamos na noite, né, no que os crentes gostam de chamar de meio secular. É o secular, né? É a nossa postura, né, cara? O saber chegar, saber sair, Exatamente, enquanto cara. você estiver, quem você é ali. Né? Exatamente. Essas coisas pregam muito mais do que o nosso repertório para as pessoas, né? Sim. Porque quando as pessoas falam assim, as pessoas não podem pensar assim, nossa, você é cristão? As pessoas têm que perguntar, tipo, cara, o que tem de diferente em você, entendeu? É isso que as pessoas... Você não tem que surpreender as pessoas negativamente, você tem num contexto de tipo, pô, eu posso buscar uma versão melhor de mim mesmo, para que as pessoas ao meu redor possam ser, de uma certa forma, acrescentadas pelo bem. De maneira geral, né? E que, cara, você não precisa ser igual a todo mundo em qualquer lugar. Você pode carregar uma verdade em você, onde quer que você esteja, entendeu? Sim. A verdade tem que estar em você. Ser humano. Exatamente. Estar inserido. Né? Fazer o que Jesus faria, que é estar entre todos, inserido, né? Estar nos rolês Exatamente. da vida, mas saber chegar, porque saber sair. As oportunidades estão escondidas aí, né, Wagner? Baitas oportunidades. Eu tenho muitas histórias. As oportunidades estão escondidas. Por me permitir estar em alguns lugares que a religião não me permitiria. Mas eu, por romper essa barreira e entender o meu chamado, através do reggae, dessa coisa evangelística, missionária, né?
eu me permito e Deus tem feito grandes coisas. Onde tipo assim, pô, sério que esse cara... Depois que eles vão saber que eu sou crente, que eu sou aquele cara que levanta a bandeira de Jesus Cristo, que Jesus é o meu Senhor. Mas primeiro a minha arte chega. E a minha arte chega recheada da presença de Deus. E aí começa a fazer sentido. Exatamente. Eu quero fazer com você um quadro que a gente tem aqui na nossa 5ª temporada que se chama 5 Coisas e Tal. Esse quadro é pra gente fazer umas listas aí de coisas que eu preciso que você responda muito rapidamente, tá? Certo. Roda a vinheta. Dona Coisas e Tal apresenta 5 Coisas e Tal. O 5 Coisas e Tal é um oferecimento Dona Coisas e Tal. A Dona Coisas e Tal é uma loja onde você encontra tudo pra você, pra sua casa, pra sua família, um lugar pra você presentear e se presentear. Preço máximo. R$20. Então é um lugar para você economizar. Siga no Instagram, @Dona Coisa e Tal, saiba das novidades e onde tem uma das 9, acho que quase 10 lojas da Dona Coisa e Tal perto de você, tá bom? Entra no Instagram, segue eles, @Dona Coisa e Tal. Wagner, preciso que você responda rápido e não precisa se justificar, tá? Você não precisa justificar a tua resposta. Uma palavra ou uma frase? Não, você vai entender. Eu vou te perguntar aqui, nós vamos fazer lista. 5 coisas, 4 coisas, 3 coisas, 2 coisas, 1 coisa. Por isso que é 5 Coisas e Tal. Bora. Mas você não precisa ficar justificando, tá? Se eu sentir, eu quero saber mais sobre isso, eu vou te perguntar. Mas só pra caber no Reels. Bora. Tá bom? Primeira coisa que eu quero saber, que você me diga. 5 pessoas que você admira muito, que são referências, influências ou pessoas que você admira muito, vivas ou mortas, em qualquer lugar do mundo. Aí eu vou começar pela família. Meu pai, minha mãe, meu irmão André, entendeu? Minha esposa, que é uma parte de mim. E aí teriam alguns outros artistas, mas eu... Vamos citar um. Artista? Não, pode ser um. O artista, quem você quiser. Falta um. Salomão do Reggae. Salomão do Reggae. 4 sonhos de consumo. Casa própria. Casa própria. Talvez um carro para minha esposa, além do nosso carro já. E, cara, poder investir na vida das minhas filhas, muito, assim, com força mesmo. O último, e a partir daí poder proporcionar para as pessoas que amo, de alguma forma viabilizar caminhos, ajudar pessoas, né? Esse é um sonho de consumo. Transbordar. Poder compartilhar o que Deus me concede, compartilhar para amigos, parentes. Perfeito. Seria o 4, assim, né? Na sequência. Poder transbordar. 3 lugares para visitar antes de morrer. Israel. Maneiro. Explorar da melhor maneira. Cara, eu tenho o desejo de conhecer o meu país, assim, de forma absurda, de ponta a ponta, a nível de conhecer, né? Eu falei que eu não queria viajar tocando, mas enfim. Mas conhecer, se for através da música, amém. E aqueles bequinhos que o cara assiste no Chris, todo mundo odeia o Chris, sabe aqueles o Brooklyn, esses bequinhos, conhecer esses becos. Israel, todo o meu país, ou a maior parte possível, porque é muito lindo, eu amo o meu país, o Brasil, talvez em primeiro lugar, ou Israel em primeiro, enfim. E quem sabe ainda de plus aí, essas quebradinhas americanas, que eu acho interessante. Por conta do rap. Por causa do rap. Essa coisa tem muita história, né? antigo. Tem muita história. 2 músicas pra ouvir em loop. Hoje eu tenho ouvido, eu gosto muito da música Onde Está Deus, né? Do Mauro Henrique. Acho um baita. Até não ouço tanto, mas tipo, é uma música que quando eu ouço faz todo sentido, assim. Me faz refletir pra vida. Perfeito. Né? Gosto muito também. Lupando, assim, demais. E uma música que também tá reverberando dentro de mim, mais atual, é O Nome de Jesus, que na versão do Paulo César Baruch, ele tem uma versão muito bacana, O Nome de Jesus. Bom. E agora, por último, mas não menos importante, um livro indispensável. Simplesmente como Jesus, de Max Lucado. Simplesmente como Jesus. Falar um pouco sobre o Senhor Jesus com uma ótica um tanto quanto fora do contexto bíblico. Entenda, não é heresia, mas é tentar enxergar Jesus como um ser humano que ele foi. Ele nasceu, ele cresceu, ele teve toda uma história, começou o ministério aos 30 anos, foi até 33, foi muito breve, fez todo o sentido, dividiu a história da humanidade, Jesus Cristo. Hoje a gente fala dele com tanta vida, né?
Então, assim, Max Lucado, ele enxerga Jesus com uma ótica poética. Uhum. E isso te faz ver Jesus como um ser humano que se entregou. Uhum. Ou seja, é muito profundo. Não é pra ser tudo, mas é pra agregar Simplesmente na tua... como Jesus, Perfeito. Max Lucado. Perfeito. Super perfeito. indico. Baita dica. Você falou ali sobre Onde Está Deus, do Mauro Henrique. Tem uma música também que eu amo do Mauro Muitas, Henrique, né? que é Pequeninos, cara. Sim, Essa música me linda, faz linda. chorar, bicho. É muito boa. Pô, o Mauro tá mandando muito também. Outro cara também que pô, caneta demais, Tá cara. morando perto aí também, Também. fica atento aí. Perto também nem tanto, né? Florianópolis. O Salomão tá mais perto. Salomão tá a 1h30 no A máximo. Floripa tá um pouquinho mais longe. É. Mas eu gosto muito também da caneta dele, cara. Principalmente nesse pós-oficina, assim, eu tenho... Nossa, eu fico... Ele tem um quê poético rock and roll, né? Uhum. É um poético rock and roll. Então, E bom assim, arranjador, né? Ele... dispensa comentário. Pradella Eu e acho, tal. eu ouso dizer que ele é um dos melhores da atualidade vocais Uhum. do mundo. E eu pesquiso música americana. Ele é um dos melhores. Ele tem um domínio da voz dele assim, eu fui no- absurdo. Eu fui num loop session, assim, fui num loop session que tava... Não tava o Eli, porque o Eli também fez. Mas tava o Guilherme do Rosa, tava o... Foi no Senec aqui? Foi. Eu tava ali. Foi o Leonardo, né? O Leonardo Gonçalves e o Mauro, né? Não Assim, tinha o Eli. É, Ele veio depois. o Leonardo, quando ele tá cantando bem, é incrível, né? Absurdo. Mas oscila bastante, né? O Leonardo, assim, das fases que ele tá cantando bem, não passou tá. por algumas dificuldades na voz ali, né? E o Mas é impecável. o Guilherme é um desgraçado, né? O Guilherme, ele é... O Guilherme, ele consegue ser bem fora da curva. né? Ele... Cara, é brincadeira pra ele. Eu não sei o quanto tem de saúde naquilo que ele faz. Mas na entrega É tá... assustador. Eu acho que ali ele tá se machucando bastante. Eu não, Acho. eu não sei quanto tem de saúde, né? Porque ele tá tomando uma Coca Zero antes de subir cantar. E o Mauro é um cara extremamente O Mauro técnico. é mestre dos mestres. Ele é técnico, ele sabe o que tá fazendo em cada momento que ele tá Muito fazendo, bom, né, muito cara? bom. E é muito bom, muito bom. É sem falar o loop, né? Aquilo ali que ele faz, cantar já é o top. Provoca a a gente. Mas aí o cara monta uma música na tua frente, assim, é maravilhoso. né? Provoca, tipo assim, e aí, compositor? E aí, música? Ele é genial, né? Buscar mais conhecimento. Mas é um cara de estúdio, né? Ele é muito bom mesmo. Incrível. Cara, aqui no nosso podcast nós temos como símbolo, nossa simbologia, um aviãozinho de papel. Não sei se você Certo. percebeu, tem um aviãozinho de papel Sim, por um todos origami, os né? cantos aí. Uma dobradura aí. Dobrador. Atrás de você, Wagner, tem vários aviãozinhos de papel. Eu queria que você aleatoriamente escolhesse um aí e pegasse pra mim, por favor. Qualquer um. Qualquer um. De amarelo. De amarelo. Gosto do amarelo. Show. É amarelo, né? Porque eu tô meio... Às vezes eu oscilo nas cores, tá? Quem me mas- conhece sabe. mas é É amarelo. Vai ver verde e limão. Mano. Tem Amarelo. isso, né? Mas tem uns tons aí que só a Depende, mulherada tem sabe, a né? sombra, tem não sei o quê. Cara, realmente tem umas cores aí que é brincadeira. A gente só sabe as primárias, né? Só as cores Vamos primárias. pular essa parte. Aqui no nosso podcast a gente fala sobre o aviãozinho de papel, a gente tem esse Legal. símbolo porque nós acreditamos que as pessoas são como o aviãozinho de papel. O aviãozinho de papel, cara, ele não nasce aviãozinho de papel. Certo. Ele era um papel. Ele foi transformado nisso. Opa, E nós acreditamos que todas as pessoas têm o poder de ser transformado. legal. né? Pela mão de Deus Sim. e pela vida, pela história que essa pessoa Cotidiano. constrói, né? E só que o que todo avião tem em comum é o propósito, cara, o objetivo. E todo avião foi feito para voar, cara. Uau. E eu acredito que todo ser humano, cara, ele nasceu com um propósito, cara. Muitas pessoas já descobriram qual é o seu propósito. Muitas pessoas estão tentando descobrir. Sim. E infelizmente tem muitas pessoas que estão com meus aviãozinhos. Eles estão parados numa estante assim, Uhum. esperando, sei lá, um vento soprar A e decolar. tirar eles dali. E nós acreditamos que todo mundo tem um propósito e deve encontrar o seu propósito e entregar o seu propósito, né? Certo. Levar a mensagem que tem para ser entregue, né? Acreditamos que todos nós somos mensageiros. Nesse aviãozinho aqui, cara, tem um papelzinho Uhum. que tem uma pergunta para Olha você. isso. Que, Eu tô preparado. que é aleatório. Não sei porque é aleatório, você que escolheu. Mas você sabe o repertório aí. né? Não, pode ser. Eu não lembro de todas, Eu mas posso abrir? pode abrir. Eu gostaria que você abrisse e lesse. E eu acho que talvez a resposta dessa pergunta pode ser uma mensagem importante para quem está assistindo. Posso ler? Pode. Que pequeno ato de bondade uma vez fizeram por mim e eu nunca esquecerei. Pequeno ato de bondade, cara.
Lembra de alguma coisa que alguém fez Tantos, pra... imagino, né? Mas você lembra de alguma coisa que alguém fez por você, assim, que você... Ou alguma pessoa que você lembra, assim, que você fala, cara, essa pessoa fez... Talvez ela não faça ideia do bem que essa pessoa me fez, assim. Seja através de um convite, através de uma palavra, através de uma exortação, sei Um lá. dos atos de bondade, assim, que talvez não foi com tanto entendimento na época, foi do meu irmão, né? Ele comprou ali um instrumento e não podia usar, mas deixou, tipo, me presenteou literalmente e foi me incentivando aquele ato ali fez todo sentido para minha vida. Então, assim, foi muito além de um pequeno ato. Uhum. Para ele, talvez foi um pequeno. Uhum. Na correria da vida, ele é um pouco mais velho e tal, outras ambições. Aquele ali me marcou demais. Mas, cara, tem muitos, né? Até dependendo da área que eu entrar aí, eu vou chorar. Então, talvez seria... Pô, já que ele não chorou até agora, chora agora. Chora agora. Mas tantos outros, cara, atos de bondade de pessoas que se permitiram, né? E viabilizaram caminhos pra mim. Cara, tantos. Mas esse do meu irmão me chama muita atenção. Tanto é que ele é uma referência pra mim. Eu citei ele como referência. Inclusive, eu amo todos os meus irmãos. Amo mesmo. Mas o meu irmão André é um cara que é uma referência pra mim. É uma afinidade que eu tenho ali. Amo todos os meus irmãos. Alexandre, Elaine, Priscila. Mas, cara, esse momento de ele me incentivar direto ou indiretamente na música. Algo que faz todo sentido como propósito hoje, há muitos anos já, né? Saber que eu posso falar do amor de Cristo para as pessoas através da minha arte, por onde eu passo. Uau. Então, isso aí jamais vou me esquecer. Que massa, que massa. Cara, eu queria te agradecer por esse tempo, por esse papo, dizer Amém. que você é um aviãozinho que a gente sabe que está fazendo sua função no mundo e que Deus Que te assim leve seja. para voos cada vez mais altos, mais longe, né? Obrigado, Que a mensagem que ele quer carregar através de você. Esse aviãozinho é um aviãozinho amarelo, né, cara? Cada aviãozinho amarelo. também tem sua cor, Legal. sua identidade, né? E única que Deus colocou em cada Certo, um, né? certo. Então que através essa exclusividade, cara, que Deus colocou em você, essa singularidade que Deus colocou em você, Certo. que você seja usado de maneira Amém. sobrenatural. Amém. Inclusive, só observando algo, eu me senti muito à vontade aqui. Eu quero agradecer, Rafael, o Projeto Podcast. Parabéns pelo projeto. Obrigado. Eu vi que tem mais de 200 episódios. Exato. Isso aí é uma constância. Isso é muito inspirador, né? Inspira muita gente. Inclusive, eu venho acompanhando há um tempo. Sei que já passaram alguns. O próprio Gerson Júnior, um amigo, passou aqui até mais de uma vez, eu acho. Cara, parabéns pelo projeto. Obrigado pelo convite mesmo, de coração. Câmeras abertas aqui, deixar registrado que eu fiquei muito feliz. E foi além da minha expectativa. E essas surpresas assim me agradam também. Que legal. Porque me faz refletir pro futuro. Sim, que muito, bom. Muito bacana. Parabéns Fico muito pelo feliz. projeto. Passa o teu arroba aí pra galera te seguir. Vamos lá, @WagnerBem. Você vai ficar sabendo do meu trabalho. E aí eu tenho um outro Instagram que é Wagner Hayden, que é o meu Instagram pessoal, que eu divulgo as minhas músicas de happy hour. Mas, cara, eu quero concentrar no Wagner Bem. É o meu projeto de músicas cristãs autorais. Lancei há pouco a música Ao Cordeiro, volto a falar dela. Clipe muito bem elaborado, muito bem feito pelo meu brother Matheus Lorenzetti, um profissional incrível aqui da cidade. Matheus Lorenzetti. Wagner Bem, vamos junto. Começa a seguir lá. E vão pra cima. Isso aí. Compartilha aí os conteúdos do Wagner, tudo que você vê, interage, engaja, é isso que o algoritmo quer. Salva. Ah, não vou ver depois. Salva. Só de você apertar aquele botão, você já tá ajudando o algoritmo a entender que é um conteúdo interessante, tá? Legal. Compartilhe, manda para as pessoas aí, manda pra galera que curte reggae, pra galera que curte música. Bora. Porque, além da mensagem que o Wagner carrega, eu posso falar, eu sou músico, sou chato, que é um negócio. Eu acho ele um músico fantástico. Obrigado, acho de irmão. uma qualidade muito grande. Então, independente da pessoa gostar da mensagem que ele carrega ou não, a pessoa vai ficar impressionada com o quanto é bem produzido o material audiovisual dele. Então, pode compartilhar sem medo, com certeza isso vai chegar onde tem que chegar. E aproveito já e peço. Curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possível para que conheçam o cara por trás da arte, tá? Acima. Conheçam o nosso querido Na Essência, beleza? Siga a gente no Instagram, @bemcomum, e nos vemos no próximo episódio. Deus abençoe você, um forte abraço. Tamo Valeu, junto. Wagner! Valeu, tamo junto, Rafael! Valeu! A 5ª temporada do Bem Comum Podcast é um oferecimento. Dê Valor, corretora de seguros.
40 anos de tradição em cuidado e proteção de tudo que tem valor para você. Siga no Instagram, @DeValorSeguros. Dr. Tiago Ferreira Luiz, o dentista número 1 de Joinville, especialista em ortodontia e implante. Siga no Instagram, @TiagoFLuiz_odonto. Dona Coisas e Tal, 9 lojas com uma infinita variedade de produtos para você, sua família e sua casa. Siga no Instagram, @Dona Coisas e Tal. Siga o Bem Comum no Instagram, @Bem em Comum.